Shalom, povo de Deus, abençoado, povo querido. Quero desejar que essa Shalom te encontre e encha o teu coração, trazendo realmente a paz que Jesus nos deu. Porque muitas vezes nós temos que entender quando o Senhor diz assim: não vos dou a minha paz como o mundo dá. Por quê? Porque o mundo, ele tem uma ideia de que de repente se temos uma aflição, se temos um problema, se temos uma luta, se temos uma área econômica afetada, se temos algum conflito na família, algum problema de saúde, já não temos a paz. E isso não é verdade. Quando o Senhor Jesus disse isso, Ele disse a paz como o sentido dele próprio, porque Ele nos deu a si mesmo. E quando estamos com Jesus, estamos em intimidade com Ele, estamos em unidade com Ele, então nós desfrutamos de fato a paz, a verdadeira paz, mesmo que estejamos em caos absoluto, em várias áreas ou no mundo inteiro. Como nesse momento falamos de caos, como nesse momento falamos de tristeza, como nesse momento falamos de enfermidades, como nesse momento falamos de destruições, de perdas econômicas, de perdas familiares. Olha, são todas as tantas perdas somadas e ao mesmo tempo traz uma assolação sobre o mundo inteiro. E isso dá-se a impressão que não podemos ter paz no momento desse, mas nós podemos ter paz perfeita, porque a paz tem a ver com Ele, a paz tem o nome dEle. E através da paz nós podemos saber o quanto somos importantes para Jesus. Mas também temos que saber se realmente Jesus é importante para nós. Porque se Jesus é importante para nós, faz parte da nossa natureza, faz parte das nossas vidas, nós temos a paz, mesmo que estejamos em momentos de caos. Eu quero compartilhar com você uma passagem na Palavra de Deus, e ela é muito propícia a esse tempo. Ela diz aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 22 em diante, diz assim: pela fé José no fim dos tempos fez menção do êxodo dos israelitas do Egito, deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra, a riqueza, maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Glória a Deus. Essa passagem aqui em Hebreus, ela é muito linda, muito tremenda, e ela é propícia mesmo nesse momento. Ela faz um resumo, gigantesco resumo, porque quando falamos de José, nós falamos quando de uma seca muito tremenda, o povo de Deus acabou indo para o Egito. Então o povo se concentra no Egito, mas ali ele desenvolve, ali ele cresce. E cresce com o povo de Deus, como natureza de Deus. Porém, pela presença no Egito do povo de Deus, eles começam a se misturar e perderam então a essência mais importante. Quando nós tratamos de paz e falamos que a paz de Jesus é diferente, talvez muitas vezes confundimos isso e acabamos buscando a paz do mundo. E com a paz do mundo, muitas vezes vem grandes aflições, grandes problemas. Isso daí acontece então com o povo do Egito, porque buscavam então se assemelhar aos egípcios. Queriam os mesmos costumes, porque já utilizavam os mesmos territórios, a mesma comida, acabaram desfrutando dos mesmos deuses, da mesma forma de adoração, e então isso fez com que o povo distanciasse o coração de Deus, com que o povo se afastasse de Deus, relacionando-se então e buscando uma paz que não era real, uma paz em deuses falsos, uma paz em estratégias, estruturas que não vêm do céu, que são falsas. Isso então é mencionado por José, porque José antevê, porque um homem que era voltado a Deus, era um homem que interpretava as sonhos de Deus, era um homem que fez uma administração sobre toda a terra, baseado naquilo que Deus o revelava, que o Espírito Santo de Deus falava com ele todo o tempo. Isso é lindo, isso é tremendo. Porém, o povo vai se afastando, o povo vai perdendo. José dá uma ordem, ele sabia que isso ia acontecer. O Senhor havia falado a ele. E então, ele dá uma ordem: quando vocês saírem do Egito, veja que coisa, o povo estava bem, estava estável, mas ele faz
Eles faziam um juramento. Esse juramento perdura por mais de 400 anos. E é tão interessante que quando ele determina o seguinte: quando vocês saírem do Egito, vocês levarão os meus ossos daqui. Eu não quero meus ossos enterrados nesse lugar. Que coisa fabulosa, maravilhosa. E então isso é um passo por fé. Isso é caminhar sobre as águas que são é inseguro, é uma declaração insegura, é uma coisa, anda sobre as águas, precisa de fé. É a mesma coisa quando você disser assim: quando vocês saírem do Egito, ele sabia que demoraria, ele sabia que muitas coisas aconteceriam, mas ele sabia também que viria um remissor, um redentor. E é no caso aí, quando nós vemos o nascimento de Moisés, quase 400 anos depois, Moisés nasce e então começa ali a haver um trabalho, porque nesse momento havia uma matança, porque existia a ideia de que haveria um libertador que nasceria do povo. Como no tempo de Jesus, a mesma coisa, uma ideia de que nasceria um libertador. Então algo se repete, como houve um massacre, uma mortandade de crianças, houve também no tempo de Jesus. Herodes executa o mesmo plano, o mesmo papel. Satanás persegue da mesma maneira, porque Moisés seria um antítipo de Jesus. Então ele representaria muitas coisas. Então desde lá, para que se pudesse, na verdade, trazer um processo de desenvolvimento na humanidade, preservação da palavra de Deus, revelação da palavra de Deus, de tudo que era e tudo que seria e tudo que vai ser. Então esse processo foi muito importante. A manifestação de Moisés foi muito importante. Então Moisés, ele foi preservado. Os seus pais não temeram o decreto do rei, porque morreriam, mas eles tomaram uma decisão e esconderam Moisés. E quando Moisés foi entregue, porque ele foi colocado num cesto de junco, colocado sobre o rio, e exatamente foi a filha de Faraó que o recolheu. E então, quando diz ali, e Moisés recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. É uma escolha, uma decisão que ele toma. Ele tomou uma decisão de ficar com o seu povo, de estar com o seu povo. Mas é interessante que Deus fez um tratamento com ele primeiro. Moisés, então, depois de ter sido criado dentro do palácio, ter sido formado, de repente, até mesmo para exercer o principado sobre Egito, e de repente ele foge. Ele tem que sair fugido dali. Mas então passam-se 40 anos, Moisés é tratado, é trabalhado, o Espírito de Deus vai moldando a sua característica de um homem violento em um homem considerado na palavra de Deus o homem mais manso que pisou sobre a face da terra. Então Deus tratou o seu coração, Deus o formou, e então num determinado momento Deus lhe passa a missão. Ele vê uma sarça que ardia, mas não queimava, subiu. Então naquele momento Deus fala com ele, Deus toca seu coração, Deus dá a informação e Deus envia ao Egito. Então ele envia ao Egito para que ele pudesse resgatar o povo, para que ele pudesse tirar o povo. Então veja que coisa interessante, ele desce do monte, desce do alto, com destino ao Egito, com destino a fazer o que? Salvação do povo que estava sendo escravo. E é interessante como Jesus desce do alto e nasce como homem, nasce como uma criança, como um de nós, porém sem pecado, com o destino de salvar a humanidade, com o destino de dar-nos vida eterna. Então Moisés, ele ao entrar no Egito, começa então um processo onde ele solicita ao rei que pudesse libertar todo o povo, e isso daí foi uma persistência inútil. Durante 9 tentativas, houveram 9 pragas, e a 10ª praga então, que nós estamos falando, seria decisiva em relação a tudo que aconteceria. Veja bem que coisa impressionante, quando nós falamos da 10ª praga, a 10ª praga, que é a qual nós vamos ter um censo real agora nesse período que nós estamos vivendo, ela trata sobre a morte dos primogênitos. Seria na verdade a última praga. Essa traria um caos, mas também traria a libertação dos filhos de Deus, a libertação de Israel. A libertação seria através de um sacrifício gigantesco, de uma perda terrível. Então nesse momento que nós conseguimos perceber que na 10ª praga Moisés, ele instrui o povo de uma maneira diferente que eles estavam acostumados. Eles estavam acostumados ao sofrimento, à escravidão, mas nunca tiveram, na verdade, uma instrução com esse porte, com essa direção. Ali era um princípio. Esse princípio se desenvolveria, que em outra ocasião nós vamos conversando mais sobre isso, porém, naquele momento, ele dá uma instrução, ele ensina como se deveria fazer.
A instrução foi a seguinte: cada um pegará um cordeiro. Esse cordeiro teria uma representação muito importante, porque esse cordeiro traria, na verdade, sobre eles o favor e o perdão. E então eles tomaram esse cordeiro, eles deveriam, esse cordeiro, comer em família. Esse cordeiro seria comido, então preparado e comido dentro da casa e família. Porém, o sangue desse cordeiro foi separado numa bacia, colocaram naquela vasilha o sangue, e então o pai de família único deveria sair fora da casa, tomar o sangue e, com um ato de fé, o que representa o hisopo, que era na verdade um arbusto lanoso, que então formava-se um chumaço, e ele poderia então embeber naquele sangue. E esse foi um ato, porque poderia-se haver questionamento: mas por que eu vou fazer isso? Isso daí não tem sentido algum. Mas ali começava a ter um sentido muito interessante, porque o sangue do cordeiro começava, na verdade, a trazer uma noção diferente. Mas isso é um passo por fé, é um ato de fé. E quando nós falamos sobre Hebreus, que faz um resumo por fé, está falando que todos esses homens deram passos de fé. Tanto Moisés em todos os passos, como José no passo de fé que ele deu em pedir para que se tirasse os seus ossos, porque ele saberia que um dia viria a libertação. E Moisés ensinando isso é um passo de fé. E aqueles que o receberam, os pais de famílias que receberam e instruíram suas famílias, dizendo: nenhum de vocês sairão para fora, nós não podemos sair para fora enquanto esse momento não passar. Que ocasião oportuna, e é interessante, estamos numa Páscoa justamente e reclusos em nossos lares. Por um tempo, acredito também, isso tudo vai passar, e eu acredito que nenhum de nós será mais da mesma maneira. Muitas coisas estão mudando dentro de nós, muitos valores, muitos entendimentos. Nós estamos concentrando o relacionamento com o Espírito Santo, reconhecendo valores muito importantes. É muito importante que cada um de nós aproveite esse tempo para aumentar o conhecimento e crescer em valores espirituais. É muito importante, porque espiritualmente mudamos todas as coisas são mudadas primeiro no espiritual e depois no físico. Primeiro se conquista no espiritual, toda guerra é feita no espiritual, toda intercessão no espiritual, toda visão no espiritual, e depois então podemos concretizá-la, porque senão lutamos contra aquilo que não sabemos, além de não ver, e vamos vivenciar uma derrota gravíssima. Por isso então Moisés dá a instrução, e todos eles tiveram que por fé seguir aquilo. Por fé e confiança, não somente um ato desprovido de confiança, mas um ato cheio de confiança, cheio de esperança, porque já havia temor suficiente para saber que havia algo mortal, como que havia algo destruidor, que havia algo terrível que aconteceria, mediante as provas de tudo que havia acontecido. Então Deus interveria, então Deus faria algo em favor. Mas para que Deus pudesse fazer algo em favor, nós teríamos que crer. Aquele povo teria que absorver aquele ensinamento e colocá-lo em prática por confiança total. E assim foi feito. Automaticamente, quando Moisés passou a instrução, disse: então vocês, somente os mais velhos, somente os pais de famílias tomarão o hisopo e sairão do lado de fora e aplicarão o sangue, pintarão os portais das suas casas completamente, embeberão no sangue. O sangue deve estar marcando, deve estar pintando os umbrais das portas. Eu creio que deve ter sido algo assim inusitado, impactante, porque enquanto um estava pintando aqui, o outro estava pintando lá, e o outro lá, e o outro lá, e de repente toda a comunidade aplicando o sangue em suas portas. Era um ato de fé coletivo, e a expectativa do que aconteceria. E foi algo espantoso, porque à meia-noite o anjo da morte passou pelo Egito, e quando ele passava pelas casas que tinha o sangue nos umbrais, ali ele não entrava. E a instrução era: a casa que não tiver o sangue nos umbrais, ali o anjo entraria, haveria morte, e haveria destruição, e haveria perdas, e haveria sofrimento. Aí está uma instrução tão forte, tão poderosa: a casa que não tiver o sangue, os umbrais, levantai-vos, ó portais eternos. Quando a palavra de Deus nos chama de portais, para que entre o Rei da Glória, quando nós nos levantamos pelo sangue, quando o sangue de Jesus nos cobre, quando Ele é, na verdade, a proteção sobre nossas vidas, a morte não nos toca, a morte não pode nos destruir, porque nós começamos a entender o sentido da paz, o sentido da vida. E o sentido da vida vai muito além de todas as coisas que vemos, daquilo que sentimos, daquilo que pensamos.
Nós falamos sobre vida eterna, falamos sobre estar com Deus para sempre, falamos sobre céus, sobre novos céus, falamos, na verdade, de um relacionamento íntimo com aquele que nos criou, que nos gerou, que nos amou, que nos chamou à existência, que nos planejou desde o princípio e que nada pode fugir do seu controle e que nós estamos dentro do plano do seu amor, a saber, aqueles que cremos no sangue do Cordeiro. E então por isso que a Páscoa é algo importante, porque ela fala sobre libertação, ela fala sobre novo tempo, ela fala sobre salvação. E então nós chegamos, a nossa Páscoa, ela tem um sentido muito parecido, porque após haver aquele momento destruidor, aquele momento terrível no Egito, o povo sai do Egito livre. Ainda tinham a marca do sangue sobre suas vidas. Saindo do Egito, passaram por dentro do Mar Vermelho, passaram ileso, passaram com os pés secos, mas os soldados egípcios, os exércitos egípcios não puderam fazer o mesmo, morreram afogados. E então, depois do Jordão, depois do Mar Vermelho, aliás, estavam do outro lado livres. E aí começa algo muito poderoso, que nós vamos falar num outro momento, mas entendamos o seguinte, que existe o antes e o depois, existe o antes e depois o processo de aplicarmos o sangue, e existe o processo depois do sangue. E por isso que a Páscoa não pode ser uma coisa simples que passou. Nós temos que ter a compreensão, o entendimento, o aprofundamento no que ela representa, no que ela significa para nossas vidas. E então, assim é Jesus Cristo. Jesus, ele veio ao mundo, Jesus, ele cresceu entre nós, num determinado momento assumiu um ministério. Então muitos foram curados, foram libertos, foram transformados, mas tudo isso para a prova de que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Esse é o ponto que importa, porque se descobrirmos que Jesus é o Filho de Deus, então nós vamos acompanhá-lo, porque hoje, sexta-feira, representa-se, porque nós temos algumas alterações, então cronologicamente é uma representação, mas uma representação importante de podemos comemorar, podemos lembrar e não comemorar com peso, com decepção, com grande tristeza, com grande sofrimento, mas comemorarmos também com uma grande alegria, porque Jesus enfrentou tudo isso, não para que nós tivéssemos um tempo de contrição, mas que nós soubéssemos o valor da contrição, o valor do arrependimento e também o valor da gratidão, o valor da alegria, o valor de viver para sempre. Por isso que Jesus, a sexta-feira, ele foi conduzido, carregando uma cruz pesada, depois de passar por momentos de grande aflição, momentos de sofrimento, de açoite, de opressão, espancamento. Então o Senhor Jesus, ele carregou uma cruz pesada e ele foi crucificado. Agora, quando nós falamos sobre o sangue do Cordeiro, nós falamos o mesmo que estava no Egito, a mesma representação estava em Jesus Cristo, porque ele é o verdadeiro Cordeiro. Porque depois daquele Cordeiro que foi morto lá no Egito, muitos outros cordeiros foram mortos, porque precisavam simbolizar, porque precisavam instruir, porque precisavam trazer uma proteção anual ao povo. Porém, nós temos em Jesus Cristo o sumo sacerdote, que fez uma vez só a expiação por todos, não havendo necessidade de mais derramamento de sangue, mas somente o sangue perfeito, somente o sangue de Jesus, quando sendo ele derramado de uma vez por todas, pagou por todos os pecados. Por isso aí, mais um passo de fé, andar sobre as águas. Quando nos relacionamos com o Senhor, esse é o propósito, de que possamos conhecê-lo através da sua palavra, através do seu amor, através daquilo que foi revelado, não através daquilo que não foi revelado, porque as coisas reveladas são para nós, nossos filhos, mas as que não são, essas são para Deus, e Deus as guarda. Deuteronômio 29. Nós saberemos somente no tempo certo. Agora, aqui nós temos o poder de saber as coisas que foram reveladas. Jesus foi revelado a nós. Ele veio em tempo certo, momento certo, história certa na terra. E então ele morreu, morte de cruz. No momento, então, quando colocaram sobre a cruz, pregaram-lhe os pés, colocando um pé sobre o outro, atravessaram um prego, colocando as mãos de um lado e do outro, atravessaram um prego em um e um prego em outra. Também Jesus estava ali com seu corpo açoitado, estava com coroa de espinhos. Ao levantarem Jesus,
Jesus estava ali, olha, mencionando algumas palavras que têm um significado poderoso para nossas vidas, mas ali estava o derramamento do Cordeiro. O Cordeiro veio derramando o seu sangue no Getsemane, ele veio derramando o seu sangue através do açoite do chicote romano, ele veio derramando o seu sangue através da coroa de espinhos colocada em sua cabeça, veio derramando o seu sangue através das suas barbas que foram arrancadas, seu rosto que foi esbofeteado, veio derramando o seu sangue através das suas mãos que foram pregadas por pregos, veio derramando o seu sangue através dos seus pés que foram pregados por prego, e veio derramando o seu sangue após a sua morte. A lança atravessou o seu lado direito entre a quinta e sexta costela até o seu coração, e ao sair, então verteu sangue e água. Este sangue ou estes derramamentos representam na verdade tudo o que precisamos de sacrifício suficiente para trazer vida, para trazer salvação, para trazer cura, para trazer libertação, para trazer conquistas, para trazer todo tipo de áreas que necessitamos, todo tipo de libertação, todo tipo de cura, todo tipo de vida. E assim, quando nós falamos de Páscoa, nós relacionamos porque Jesus teve que vir, porque assim como o povo estava escravo, assim é a nossa vida, assim somos nós o mundo. Nascemos debaixo de uma escravidão, e de uma escravidão de morte, de uma escravidão de destruição. Nascemos, na verdade, sem o conceito do que é céu, tendo uma esperança, algo, um vazio dentro de nós. E alguns dizem que há um vazio em nossos corações que só pode ser preenchido por Jesus. Não importa o tamanho das coisas que você possa colocar, nada pode preencher, somente Jesus o pode preencher. E isso faz parte da nossa natureza, é uma verdade. Talvez muitos procuram uma vida inteira algo que preencha seus corações, e ao término da vida ainda conseguem morrer sem conseguir entender isso. E nós precisamos entender que o que preenche nossos corações de vida chama-se Jesus Cristo. E então, por que Jesus morreu? Por que aqueles cordeiros foram mortos? Porque seu sangue foi passado nos umbrais. O que era passar o seu sangue nos umbrais? Significava entender que haveria uma proteção diferente, que esse é o modelo que Deus escolheu. Lá no passado representava Jesus Cristo, e quando Jesus Cristo veio, representou a si mesmo e representou todos nós naquela cruz. E então podemos seguir em paz. O verdadeiro sentido da Páscoa só tem sentido se por fé tomarmos o sangue do Cordeiro e aplicarmos sobre os umbrais da nossa vida. Tomamos através do sopro da fé. A fé é aquilo que nos faz ter a confiança de que algo poderoso vai acontecer se levantarmos o sangue do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro foi derramado nesta terra, mas ele está em presente contínuo, sempre sobre nós, sempre ao alcance. E como alcançá-lo? Através da fé. E como a fé o tomamos através do sopro da fé, o absorvemos e podemos aplicar então em nossas vidas, em nossas famílias e em tudo que nos pertence. Quando aplicamos, estamos confessando que o sangue de Jesus nos perdoa, que o sangue de Jesus nos purifica, que o sangue de Jesus nos dá comunhão, que o sangue de Jesus nos faz andar na luz, que o sangue de Jesus nos livra, nos perdoa e nos transforma em todas as áreas. Se temos confiança nisso, reconhecemos que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, e que Jesus não somente morreu, mas como ressuscitou e vive e governa sobre todos nós, sobre todos aqueles que confiam e também aqueles que não creem. Ele reina sobre tudo, ele reina sobre os céus, ele reina sobre todas as coisas. Mas isso também é um passo de fé. Você crê em Jesus, você pode crer em Jesus, você pode ter um relacionamento com Ele, você pode adorá-lo, você pode chamá-lo, porque só chama Ele quem crê que Ele está vivo. E se você uma vez chamar Jesus, confie, porque Ele virá. No chamado da sua voz, Ele virá. E o Senhor está pronto para fazer grandes e poderosas coisas. Eu quero declarar que Deus te abençoe esse tempo todo, que Deus enche a sua vida de graça, de poder, de alegria, de unção e de misericórdia. Shalom, da maneira que Jesus te deu. Shalom, Adonai.